Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura nessa manhã, para nós podermos meditar nesse dia. A leitura está em Marcos, capítulo 15, versículo de número 21 a seguir. Diz assim a palavra: E constrangeram a um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi ele contado. E os que passavam blasfemavam dele, maniando suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Eu quero, nessa manhã, meditar com você os efeitos da cruz na vida de alguém. Quando nós falamos de cruz, nós não estamos falando do objeto, nós estamos falando do momento da crucificação. Quando nós falamos de cruz de Jesus, nós não estamos falando da madeira, nós estamos falando do momento em que ele foi crucificado. E esse momento da crucificação, ele tem um elo de ligação muito profundo, extraordinário, entre o mundo espiritual, entre o reino espiritual e o reino dos homens. Olha bem, a palavra de Deus diz que 2 homens, eles são muito destacados na crucificação de Cristo. Um deles é um tal de Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um salteador e homicida. Aquele homem estava preso porque ele havia promovido uma rebelião contra o Império Romano. Ele havia salteado, ele havia roubado para agregar valores, para manter a sua causa. E ele já havia matado pessoas defendendo a causa, porque ele fazia justamente aquilo que o povo judeu esperava que fosse feito, uma rebelião e uma libertação política do Império Romano. É o que eles esperavam que o Messias fizesse, era o que eles esperavam que o Cristo fizesse. Jesus não veio para fazer rebeliões, Jesus não veio para desafiar governo, Jesus não veio para estar brigando com nenhum poder ou domínio humano, não. Ele veio para libertar o homem do jugo do pecado e da morte espiritual. A obra de Cristo era muito diferente do que haviam pensado. Mas Barrabás fracassou em uma sua investida contra o Império Romano e ele foi preso. Estando preso, a sua condenação era certa. Mas trouxeram um tal de Jesus de Nazaré. Naquele dia em que Barrabás estava preso, também trouxeram a Jesus de Nazaré e o prenderam. Quando Pilatos, ele percebeu, a Bíblia diz que Pilatos percebeu que eles matariam a Jesus por inveja, que não era motivo, Jesus não havia feito nada que agravasse ou que ferisse ao Império Romano, Jesus nunca tinha levantado contra o Império. Na verdade, você vai ler todos os evangelhos, você não vai ver hora nenhuma ele mencionando alguma coisa contra o Império Romano. Então, Pilatos, sendo um governador romano, ele não tinha motivos para prender e nem tampouco para matar Jesus. Quando Pilatos estava para julgar Jesus, a esposa dele teve um sonho à noite, ela manda um recado a Pilatos. Ela manda: olha, não entre na causa desse justo, porque nessa noite eu muito sofri por causa dele. Reforçava mais ainda a teoria de Pilatos, que ele deveria soltar Jesus. Teve uma ideia. Ele pensou: eu apresento diante do povo um assassino e ladrão e apresento Jesus de Nazaré. A ideia de Pilatos é que, naturalmente, o povo pouparia Jesus de Nazaré e condenaria Barrabás. Naquele tempo já tinha um senso de justiça estranho, né? Olha bem, hoje parece que as coisas também acontecem muito parecidas. Às vezes o inocente é penalizado e o culpado é poupado. Naquela época aconteceu a mesma coisa. Quando ele chegou ao Alpendre, ele disse: olha, escolhi hoje a quem que eu vou soltar para vocês. Eu tenho aqui o Barrabás. Ele deve ter passado o relatório de Barrabás para o povo, já tentando induzir o povo a escolher Barrabás. E eu tenho Jesus, o Cristo. E ele deu ênfase naturalmente a Barrabás, o que ele havia feito, e Jesus.
Fez o quê? Só fez o bem às pessoas. Mas aquela multidão que estava embaixo do alpendre de Pilatos, eles já tinham sido treinados pelos sacerdotes, pelos invejosos sacerdotes, a clamarem pela crucificação de Jesus. E quando é apresentado os dois, o povo escolhe Barrabás para ser solto. E Pilatos, então, ele, de forma chocante, ele inesperadamente ele viu uma resposta que ele não esperava ouvir, porque ele esperava que eles condenassem o culpado e não condenar o inocente. E Pilatos então fala assim: o que eu faço com Jesus? O Cristo. O povo gritou lá de baixo novamente, a voz disse assim: olha, crucifica ele, mata ele. Olha bem, essa era a sentença. Eu quero te falar uma coisa: Barrabás era culpado e ele foi poupado por causa da morte de Jesus. Eu estou falando da cruz. Quando Jesus foi crucificado, Barrabás foi solto da sua prisão e da sua condenação. Foi o mesmo que aconteceu comigo e com você, de uma forma espiritual. A cruz de Jesus, a crucificação de Cristo, o momento do Calvário, ele fez com que nós fôssemos livres da nossa culpa e da nossa prisão espiritual. Mas você não vê mais falar em Barrabás. A história bíblica não fala mais desse homem. Nós não sabemos o que aconteceu com ele. Provavelmente ele não se ligou ao Evangelho. Ele não soube aproveitar o benefício da cruz. E eu li essa passagem aqui em Marcos, porque aqui fala de outra pessoa, outro personagem que entra na crucificação. É um tal de Simão Cirineu. Esse homem vinha do campo, ele vinha do trabalho. Era um homem honrado, um homem respeitado. Era um homem que tinha família, um homem trabalhador. E ele se aproximou do momento da crucificação. A Bíblia diz que Jesus ele havia apanhado a noite toda, ele havia sofrido, ele havia sido esbofeteado. Ele estava muito abatido, ele estava muito cansado. Porque Jesus não foi crucificado como Deus, ele foi crucificado como homem. Jesus era 100% Deus e 100% homem, pois 100% homem estava sendo levado agora para ser crucificado. Porque não poderia matar Deus, mas poderia matar o homem Jesus. Ele não perdia da essência que ele tinha. Ele não perderia o valor, porque ele não era um homem que se entregou ao pecado. Então a morte dele seria o perdão da humanidade. E agora esse homem, ele está perto e alguém ordena para que ele pegasse a cruz de Jesus e carregasse para Jesus, porque Jesus não suportava mais o peso da cruz. Jesus não aguentava mais, ele estava muito fraco. Ele havia perdido sangue durante toda aquela caminhada. Algum pregador diz que ele andava com pegadas de sangue, mas é verdade, ele sofreu 40 chicotadas e aqueles açoites rasgaram a sua carne, as suas costas, o sangue derramou. E ele continuou perdendo sangue. Você sabe, quando alguém perde muito sangue, a pessoa vai, naturalmente, ela vai enfraquecendo até morrer. Jesus, na verdade, já estava morrendo por causa da violência que ele sofreu. Simão Cirineu jogou a cruz de Jesus nos seus ombros e foi o companheiro para carregar a cruz. Nós temos dois homens à sombra da cruz. Barrabás, que teve o benefício da cruz, e Simão, que suportou o peso da cruz, também estava na sombra da cruz. Você sabe qual é a diferença desses dois homens? É que Barrabás não soube aproveitar a cruz de Jesus. E esse Simão Cirineu soube aproveitar. No capítulo 16, verso 13, o apóstolo São Paulo, ele fazendo as suas saudações, ele saúda um tal de Rufo. Olha, eu saúdo a Rufo e a sua mãe, que é minha mãe também. Aqui talvez Simão Cirineu já tivesse morrido, mas o resultado da aproximação dele da cruz é iminente, é visto e é claro. A família de Simão Cirineu foi abençoada através da crucificação de Cristo. A família dele prosperou espiritualmente, porque nós vamos ver relato de que um dos seus filhos, o Rufo, ainda era crente, a mãe dele servia a Deus. A família daquele homem foi beneficiada pela cruz e souberam aproveitar esse benefício. Agora vem um desafio para mim e para você. Quem nós seremos? Eu e você somos colocados diante da cruz de Cristo. Se você nunca ouviu uma pregação, você está ouvindo agora. Eu quero te falar que sem a cruz de Jesus não existe salvação. Sem aceitar o sacrifício de Jesus não existe salvação. Mas nós temos opção. Nós podemos escolher ou rejeitar. Nós podemos aceitar ou rejeitar a cruz de Jesus, a obra que ele fez no Calvário. E eu te pergunto, você tem benefícios da cruz, você tem benefícios, porque você está ouvindo eu falar isso aqui, e quantas vezes você ouviu pregadores muito mais excelentes do que eu falar?
E eu quero te falar, qual o resultado da cruz? Você vai seguir como Barrabás, sem história e sem servir a Deus? Ou você vai seguir como Simão Sirineu e traz a família, serve a Deus e escreve uma história junto com Cristo? A escolha é minha e a escolha é tua. Nós escolhemos o que nós vamos fazer na nossa vida. E o convite hoje, e a palavra minha para você, é que você escolha ter uma história com Cristo. Não faça como Barrabás, que simplesmente foi abençoado e nunca mais voltou. Lembra da passagem dos 10 leprosos? Jesus curou 10 leprosos, só um voltou. Os outros 9 nunca voltaram para agradecer. Quantas pessoas já foram curadas na igreja, foram abençoadas na igreja, tiveram seus problemas resolvidos, um casamento quase destruído foi resolvido. Essas pessoas não voltaram. Quantas pessoas que vão abrindo mão de Cristo por causa de coisas banais, coisas passageiras. Um namoro, uma droga, uma conta, um dinheiro desonesto. Não vale a pena. Porque a proposta do Evangelho é vida eterna. E essa, só através da cruz de Jesus. Valorize o que você recebeu de Deus, se você recebeu. Se você não recebeu, esse momento você pode aceitar Jesus como Salvador e passar pelos benefícios da cruz. Que Deus te abençoe nesse dia. Muito obrigado pela tua atenção. Em nome de Jesus Cristo.